Nós estamos recebendo hoje aqui Ademar Miranda Júnior, ele que é o gerente regional da ViaCred Alto Vale. Ademar, abrange quais cidades é de sua responsabilidade como gerente regional? Legal, Marcos. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Vinha comentando aqui brevemente como a gente é parceiro, né, das mídias locais. Para nós é um motivo de orgulho a gente ter a parceria aí com vocês também. Eu atuo como gerente regional, então, ainda ViaCred Alto Vale. A regional que abrange a minha gestão, ela vai de Rio do Oeste até Salete. Então, são 8 municípios contemplados. Nós atendemos também cidades vizinhas que, eventualmente, a gente não tem uma unidade física. Santa Terezinha, Rio do Campo, a gente tem associados. Então, também pega a minha regional, né? Mas, fisicamente, então, são 8 municípios de Rio do Oeste até aqui a cidade de Salete. Sim. Você tem uma trajetória dentro da ViaCred antes de chegar como gerente regional. Sim, perdi as contas, quase 14 anos agora já. Passa rápido. Passa rápido, Então, entrei na cooperativa aí com 20 anos na ocasião e vai gargando, né, calcando novos oportunidades, a gente sempre vai aproveitando. Atuei no Rio Grande do Sul também já, eu fiquei 1 ano e meio lá. Agora faz 1 ano que eu retornei aqui para a região. Sou natural aqui da região, né, do Alto Vale, e sempre nessa trajetória aí já atuei em várias cidades, né, então a nossa expansão no Rio Grande do Sul, consegui atuar por 1 ano e meio e retornei aí no ano passado. Não atuava aqui na região de Salete, ainda Taió, mas agora há 1 ano já atuo aqui, dando condições e ajudando os gerentes aí de cada unidade, né, a fazer aí o seu trabalho, o seu papel. Então, meu papel é muito mais apoiá-los aí no dia a dia, na gestão deles. E não é online, são visita presencial. Então, ou as duas coisas. É isso aí, Marcos. Na verdade, principalmente pós-pandemia, né? Sim. Mudou bastante aí o modelo de trabalho. Eu tenho um compromisso, eu sempre falo, de procurar estar 2 vezes por mês fisicamente. Mas tem mês que não dá. Tem mês que eu, de repente, 1 vez. Mas sempre que dá, eu venho 2 vezes por mês para cada município, né? Passo o dia, passo meio-dia. É muito mais a demanda que o gerente me traz, eventualmente uma visita e um associado, uma entrevista, né? E um parceiro de mídia local. Então, é muito mais sobre as agendas e as demandas. O Ademar, você falou da questão da pandemia. O pessoal acabou, né, se retraindo bastante de eventos. Os eventos eles começam agora a ter um formato diferente. Como é que está essa questão? É um desafio fazer um evento? Na verdade, na época da pandemia a gente sentiu bastante, mas logo que foi liberado, acho que deve fazer uns 3 anos, eu acredito, a gente se surpreendeu positivamente, porque as pessoas, no geral, elas estavam com vontade de encontrar as pessoas de novo, de estar perto, né? A nossa natureza como ser humano é de estar próximo, de viver em comunidade, em sociedade. A grande maioria das pessoas é assim, eu acredito. Então, para nossa surpresa, a gente sempre fez muitos eventos, muitas parcerias. Inclusive, né, vamos ter a feira aqui em Pouso Redondo, que é uma das minhas pautas para a gente tratar hoje. Sim. Mas, pós-pandemia, a gente notou que hoje a gente consegue fazer eventos que o convite ele chega mais assertivamente nas pessoas e a gente consegue ter... Não é mais fácil, porque sempre é um desafio fazer evento, mas a gente consegue ter maior número de confirmações, uma participação mais expressiva, com um esforço um pouco menor. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente notou pós-pandemia. Eu vejo como um ganho, porque no passado, quando a gente ia fazer um evento, uma feira, né, um curso de oratória que a gente leva muito para as comunidades, tu tinha que sempre convidar, insistir. E hoje já é um pouco diferente. Hoje eu já vejo as pessoas participando, elas dando nome. Olha, vai ter um evento, eu quero participar, eu quero estar junto, né? Graças ao trabalho também de divulgação que a gente faz, né? Sim. Cito as parcerias também. E hoje, via rede social, muita gente acabou olhando como um principal canal de comunicação. Sim. Tem as mídias tradicionais, que elas estão muito vivas e muito bem, obrigado, né? Você é prova disso. Mas também as alternativas, a exemplo de podcast, a exemplo de Instagram, páginas. Então, isso tudo também é um outro modelo, né? Vídeo online, né? Sim. Que está dando muito resultado hoje em dia também. Ademar, e esse evento, a Feira do Negócio Local, como é que é a escolha da cidade? Então, a gente vai ter então agora nos dias 4 e 5 de outubro, agora não neste final de semana, no próximo Sim. final de semana, a Feira do Negócio Local, edição Pouso Redondo. Como é que é o critério, né, a escolha? Na verdade, toda cidade que a gente realiza a feira, principalmente os empreendedores pedem para nós, né, para a gente trazer a Feira do Negócio Local
para a comunidade, para aquela cidade. Então, demanda não falta, mas a gente tem que fazer algumas escolhas. Esse ano a gente resolveu levar para Pouso Redondo por quê, né? Pouso Redondo, esse ano, agora em 2025, nós completamos 10 anos de atuação na cidade. Então, é um presente que a gente quer dar para o município. E se tivesse condições, tanto de investimento como, né, de organização, porque isso gera uma mão de obra bem significativa, a gente levaria para todas as cidades. Então, a gente vai pouquinho em pouquinho, né? Ano passado a gente realizou em Laurentino e Rio do Oeste em conjunto. Por que lá, né? Porque no final de 2023 deu as enchentes e Laurentino e Rio do Oeste foram uma das últimas cidades que a água baixou. Então o comércio sentiu muito lá, as empresas sentiram muito, toda a região, mas especialmente essas duas cidades. Então um dos critérios que a gente usou foi a gente levar lá para aquele município por conta das enchentes. Isso em 2024. Em 2025, a gente realizou em Rio do Sul, que daí não pertence à minha regional, mas eu já atuei em Rio do Sul também, eu trabalhei alguns anos em Rio do Sul. E Rio do Sul, esse ano não é o ano de FERSUL. Então, ano que vem provavelmente vai ter FERSUL, ano passado teve, então esse ano a gente teve uma edição no mês de agosto, que foi em Rio do Sul, foi um sucesso, mais de 10 mil visitações, 170 expositores. E a gente tinha definido, então, agora Pouso Redondo aí por conta dos 10 anos, né? Confesso que tem pedidos já para cidades aqui, né? Outras cidades, Taió, Salete, enfim, toda a região, né? Não consigo confirmar se a gente vai ter, mas eu faço a minha campanha, né? E a ideia é todo ano mudar. A ideia é todo ano mudar. Assim, dificilmente vai ter um ano seguido do outro em alguma cidade, né? Sim. Ressalto que esse é um investimento que a cooperativa faz, que ele vem do FATS, onde 10% das sobras da cooperativa a gente investe em programas sociais, educacionais e também de fomento ao empreendedorismo. Então, ano que vem, quero, né, buscar uma feira também aqui para a regional aqui de cima, né, de Rio do Oeste a Salete, mas não consigo garantir, porque 2 anos a gente já teve, né, 2024, 2025. Temos outras regiões, né? O próprio Rio Grande do Sul, que a gente está em expansão. Muito provável que ano que vem a gente vai ter a primeira edição no Rio Grande do Sul. Mas como sistema AILOS, né? Não só como Via Cred Alto Vale, como sistema AILOS é a 53ª edição da feira. Então, desde 2009 a gente realiza as feiras aí. O que muda na região e principalmente na cidade pós-feira? A gente já viu vários depoimentos, né, Marcos? E alguns marcam mais, né? Mas principalmente o que muda. Quando a comunidade, seja do município onde é que a gente está realizando a feira ou das cidades vizinhas, né, vão lá visitar, 100% das vezes as pessoas olham assim: nossa, eu não sabia que tinha essa empresa, que tinha esse fornecedor, que tinha esse serviço aqui do meu lado. Eu pegava esse material, esse serviço às vezes de longe, às vezes de Blumenau, de Floripa, de São Paulo, e eu tenho aqui. Vou citar um exemplo do ano passado, né, de Laurentino. Tem um visitante, até ele era de uma outra cidade, ele veio convidado por um outro expositor, vai estar aqui na região, vamos lá visitar, né, a feira de Laurentino na ocasião. E ele tem carro antigo, assim, coleciona carro antigo, e tinha uma peça, eu não lembro que veículo que era, mas era uma peça assim, muito, muito específica. Sim. E tinha um associado expositor que ele tinha autopeça. Começaram a conversar, um cafezinho vai, um cafezinho vem, entraram naquele assunto, que era uma peça muito específica. Disse: olha, eu acho que eu vou dar um jeito para ti. Vai encurtar a história, deu coisa de uma semana, tá aqui a peça. E esse visitante, ele não era da região, se não me falha a memória, ele é até de São Paulo. Ele tinha procurado em vários lugares do Brasil, não tinha achado, e foi achar em Laurentino, na nossa feira. Então esse é um exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui que aconteceu em Laurentino também, um associado que tinha mecânica pesada, mecânica de caminhão. E tu pensa assim, poxa, uma mecânica de caminhão numa feira. Como é que ele vai fechar negócio, né? Ele saiu de lá com 3 motores para fazer retífica, motores pesados. Obviamente, não vai fazer no final de semana, mas ele agendou os serviços para depois. Então, talvez, se ele não tivesse exposto o seu negócio, não tivesse tido a coragem, né, de ir lá expor, ele talvez não teria fechado esses 3 negócios. Nós estamos falando aí de 40, 50 mil reais uma retífica do motor de caminhão. Tem exemplos de expositores que... Um depoimento muito marcante também para mim no ano passado foi uma loja que ela tinha um bom produto, tinha um bom serviço, só que as vendas não estavam legal. E ela, assim, o depoimento foi muito marcante, que ela disse: olha, eu pedi a Deus alguma luz, né, porque senão eu ia ter que fechar a loja.
Naquele ritmo eu ia fechar a loja. Puxa. E ela vendia adereços de Natal, decorações, assim. E a loja dela, assim, ficou um espetáculo, o stand dela. Acho que foi o stand que mais tinha gente, assim. E ela vendeu, assim, para coisa que ela não vendia em 3 meses. Nossa. Então, são histórias Sim. que marcam bastante. Mas vai muito também da estratégia que a empresa que vai expor, né? Nós temos empresas expositoras que vão para, por exemplo, captar currículos, né? Vão para divulgar a sua empresa, não especificamente venda. Então, a gente faz uma reunião, né, com os expositores. Sim. Essa orientação. Existe essa orientação. É uma ajuda. É uma ajuda, é uma consultoria, na verdade. Em Pouso Redondo, agora a gente está divulgando bastante, mas a gente está pelo menos há 90 dias já trabalhando com a feira. A reunião de expositores foi há 45 dias, onde a gente reuniu todo mundo que confirmou. Serão 50 estantes, na verdade, em Pouso Redondo. A gente até queria mais expositores e tinha demanda para mais, só que, infelizmente, o espaço não comporta. E a gente já vai fazer um investimento bem grande em tenda, né? Eu já vou detalhar um pouquinho mais o local, né? E outras informações de Pouso Redondo. Então, esse espaço, nessa orientação, a gente faz uma reunião pelo menos 45 dias antes, com quem confirmou como é que vai ser, dicas, posicionamento. Depois a gente tem toda a nossa equipe parceira ali para ajudar a tirar dúvidas, gravar um vídeo de convite. E também nós temos uma empresa contratada que organiza o evento para nós. Então, eles também ajudam ali nas orientações mais técnicas, né? O Ademar, e para a escolha dessas empresas que participam, né, da feira, há uma seleção também? Existem alguns critérios, Marcos, pré-definidos. Por exemplo, tem que estar adimplente, né, com as obrigações legais né, com a cooperativa, obrigações também governamentais. Então, tem um filtro, assim, vamos dizer assim, que se faz. Depois disso, né, no caso, Pouso Redondo, a gente limitou para os associados de Pouso Redondo, porque não tinham muitos stands, então não tinha condição de liberar para cidades vizinhas, né? Mas Taió, que a gente realizou em 2019, sim, Taió a gente era Pouso Redondo e Taió. Na ocasião a gente não tinha unidade ainda de Salete, daí na ocasião não foi estendido, né? Mas lá poderia. E a gente dispara o convite para todos os associados pessoa jurídica, né? Eu disse, olha, dia tal vai ter a feira, né? Quem tiver interesse. Normalmente vem fila, né? E daí é por ordem de chegada. Tu garantiu a tua vaga, né? Isso é um espaço que a cooperativa não cobra do associado. A cooperativa faz todo o investimento e eventualmente alguém desiste, né? E tal, daí a gente vai colocando quem está por primeiro na fila. E para fazer toda essa organização, se começa quanto tempo antes? Então, olha, pode-se dizer que 1 ano antes praticamente a gente já começa a conversar. Então, internamente nós temos uma área administrativa que é a área de relacionamento com o cooperado. Então, tem uma equipe dentro da nossa sede administrativa que cuida de toda a gestão de eventos, a nossa relação com o cooperado, né, nesses eventos educativos, né, evento do acesso ao empreendedor. Então, praticamente 1 ano a gente já começa, né, a olhar. Quando a gente fala no orçamento, outubro, novembro, que está chegando agora, a gente já começa a olhar para o próximo ano. Então, ali, a gente praticamente bate o martelo. E daí, coisa de 90 dias, 4 meses antes, daí a gente começa a divulgar, começa a fazer as primeiras reuniões, né? Aliás, com os fornecedores, por exemplo, fornecedor de toda a parte estrutural, né? Por exemplo, em Pouso Redondo, a gente vai ter que ter gerador, né? Porque a energia lá não comporta a feira. Vai ter que ter o espaço, tudo isso, às vezes 6 meses, 1 ano a gente já fala com fornecedores antes. Porque se tu deixar para o final, tu não consegue, né? Sim. Então, tenda, né? Por exemplo, em Pouso Redondo vai ser na Associação dos Motoristas, ali na 470. Nas margens ali. Nas margens. Na verdade, Pouso Redondo, como não tem um centro de eventos, né? Tem um ginásio lá onde é realizado alguns eventos, mas para esse modelo de evento ele não comporta. Tem muita escada, né? Sim. Tinha que ter um espaço de tendas fora que ia ter um investimento muito alto. Então, a Associação dos Motoristas lá, de bom grado, cedeu para nós o espaço. Lá fez uma parceria bem bacana. E a gente vai fazer o evento lá. Também, né? Como o espaço lá ele tem algumas limitações, a gente vai ter toda uma parte de tendas ao redor. Então, a parte da área de alimentação, do palco, toda a programação que eu vou esmiuçar um pouquinho daqui em frente, né? Vai ser toda lá fora.
O estacionamento, né, o pessoal do CTG lá também fez uma parceria muito bacana, que eles cederam a parte do estacionamento lá, né, onde é que é o CTG para a gente colocar. Se tiver chovendo, a gente vai ter uma equipe lá buscando os convidados no carro, com guarda-chuva, né, para não deixar se molhar. Então a gente assim, vai organizar o evento assim, com muita qualidade, vai ser um evento... Pouso Redondo e região, acho que nunca viram um evento desse porte. Sim. Antes do Ademar falar aqui de toda essa estrutura que vai ter, até para, né, detalhar como você falou, qual que é o interesse do público? Qual é o público que tem interesse em participar, Ademar? Marcos, você diz do expositor ou o visitante? O visitante, no geral. No geral. Eu digo que é um evento para a família. Tem muita gente que no sábado, no domingo, no final de semana, vou até Rio do Sul, às vezes dar um pulo na van, eu vou até tal local, né? Depende muito da realidade de cada cidade, né? Como é que as pessoas se comportam no final de semana. Eu digo que vai ser o final de semana da Feira do Negócio Local, para Salete, para Taió, para Torumbuto Central, Pouso Redondo, obviamente, Rio do Campo, Mirim Doce. Então, todas as cidades próximas, a gente está fazendo um trabalho de divulgação e convite. Eu vou citar um exemplo, né, Marcos? A gente poderia contratar uma equipe de entregar panfleto, né? Que isso é simples até. E a gente fala, não, a nossa equipe está indo casa por casa convidar as pessoas a entregar o folder na mão. Olha, é um convite personalizado. Porque a gente... o expositor que vai estar lá, a gente tem esse compromisso com ele. Sim. De levar o máximo de público possível, porque a gente está preparando uma grande festa, um grande final de semana aí para a comunidade. A principal atração da feira são os expositores. Mas nós temos uma programação completa, tanto no sábado quanto no domingo, para atrair o público também, para trazer para ser um evento agradável. Tem muitas feiras, Marcos, que participo de muitas feiras, assim, anos a gente participa, que quando você vai, você entra, visita e sai com uma sacolinha de brinde e, assim, ficou 1 hora lá dentro. Nós organizamos a nossa feira para a pessoa ficar lá dentro, para o visitante se sentir à vontade e passar o dia lá. Isso. Então, tem vários exemplos de amigos, de familiares, que depois a gente pede um feedback, né? Eu cheguei lá 1 da tarde e eu saí de noite já. Porque a gente realmente faz uma programação que prende o visitante e automaticamente ele consome dos expositores da feira. Sim. Então esse é um compromisso nosso também de fazer o máximo possível, né, para levar público para esses expositores e fomentar o comércio, né, aquelas indústrias, aquelas empresas no caso Pouso Redondo aqui, né, que vão estar expondo. Sim. Na sua experiência, para fazer uma feira dessa, quais os maiores desafios nos dias atuais? Tem alguns desafios, Marcos, mas o principal é o antes de achar espaço, né? O anterior, né? Agora que a gente chegou aqui é a parte mais light, né? Que é divulgar. Sim. Óbvio que o compromisso é grande, mas tu achar um espaço adequado é muito desafiador. A nossa região, ela tem bons espaços, mas às vezes ele é muito longe, ele não fecha às vezes para o modelo de feira. Nossos espaços na região, ele é muito bom para, por exemplo, feiras de comunidade, né? Festas de comunidade. Sim. Mas feiras em específico, às vezes, tu não encontra. Então, esse é um dos principais desafios. Inclusive, Pouso Redondo, a gente já tinha cogitado outros anos levar a feira, mas, olha, não dá ainda porque não temos o espaço adequado. Vamos esperar. Não veio 100%, mas até, por exemplo, a associação lá é um ótimo local, mas ele acaba sendo um pouquinho afastado do centro da cidade. Sim. E, inclusive, a gente vai, com parceria com a prefeitura lá do município, a gente vai disponibilizar ônibus, né, nos horários do bingo, que vai ter bingo sábado e domingo, para quem não consegue e não tem carro, às vezes, né, não tem alguém para levar, vai ter o ônibus gratuito da prefeitura ali de Pouso Redondo. Ademar, a cada feira que vocês realizam, há muitas mudanças para próximas? Às vezes, na experiência que tem de uma para a próxima, alguma mudança? Isso deu certo, isso aqui, vamos manter, isso não deu certo, vamos mudar. Toda pós-feira, Marcos, a gente faz uma reunião dizendo, a gente chama do que bom, que pena e que tal. Né? Então, que bom, que deu certo. Que pena que isso aqui não deu certo e que tal para a próxima a gente mudar isso aqui. Então, toda vez é realizado uma reunião como essa, a gente sempre sai com insights. Como é a 53ª, né, que a gente realiza como sistema, e aqui na região, 2, 4, 6, 8, 10, é a 15ª aqui na região, que só no Alto Vale. Então a gente já tem uma expertise que a gente consegue com segurança
chegar no dia e não dá aquele frio, mas não aquela ansiedade, sim. poxa, como é que vai ser, né? Mas uma grande mudança que nós tivemos, que antes da pandemia nós chamávamos que era a Feira do Negócio, era a Feira de Oportunidades, era o nome da nossa feira. Por quê? Não podia realizar comercialização de produtos. Tinha uma questão legal, por conta de nota fiscal, Receita Federal, Receita Estadual. Então, tinham algumas barreiras jurídicas ali. Pós-pandemia, bastante coisa mudou, facilitou bastante, agilizou bastante algumas burocracias, e hoje o expositor ele tem a condição de comercializar e sair com o negócio fechado ali na hora. Obviamente, dependendo do seu produto, né? Exemplo que eu citei ali da mecânica de caminhão pesado, né? Então, ela não podia fechar na hora. Mas se você tem um produto que você consegue entregar, hoje, na feira do negócio local, daí a gente inclusive mudou o nome, mas é o mesmo modelo muito similar de feira, agora você pode realizar a compra diretamente na feira, né? Então, e geralmente, quem participa da feira lá, o expositor, ele quer continuar participando? Há esse interesse também? Há esse interesse. Na verdade, eles saem perguntando quando é que é a próxima. E é engraçado até, Marcos, que quando a gente faz o convite, a nossa equipe convida, muita empresa nunca participou de feira. Ai, não sei, eu não vou, vamos deixar para a próxima. A gente convida, está tudo bem, né? A gente não pode obrigar. Mas é natural que daí as pessoas visitam. Por que eu não fui? Por que eu não estava com a minha empresa aqui e acabam se arrependendo? Então, é natural que as pessoas, quem não foi, queira. E quem foi quer garantir a vaga para a próxima. Rio do Sul, nós tivemos a edição em 2015, está fazendo 10 anos, que foi a nossa primeira edição em Rio do Sul. Em 2018 tivemos mais uma edição, tiveram vários expositores que 2015 e 2018 se repetiram, né, porque já queriam participar. Em 2025, então deu 8 anos, né, aliás, 7 anos, de uma feira para outra. Algumas empresas, né, eventualmente expandiram, outras até não atuavam mais, enfim. Foram 170 expositores em Rio do Sul, mas me marcou bastante que, como eu não estava trabalhando na feira de Rio do Sul, porque eu não pertenço mais àquela regional, fui como visitante. Eu passava stand por stand, revia amigos, e o engraçado é que eu lembro, porque 2015 e 2018 eu participei diretamente, né, na organização. Eu lembro de vocês. Eu só não lembrava se era 15 ou 18, né, mas que eu lembro né, dessa empresa aqui naquela ocasião. Me marcou bastante, eu encontrei um conhecido lá que ele era gerente de uma empresa e hoje ele é dono, ele saiu para empreender. E ele estava lá como dono agora, não mais como né, o gerente da empresa anterior. Então, olha como isso marca também né, para aquele gerente na época que ele acabou empreendendo e estava lá com a empresa dele. Então, é muito gratificante assim, os depoimentos. Dá bastante trabalho para nós como equipe, porque o crédito tem que continuar, a demanda das pessoas continua, né? As pessoas precisam de seguros, precisam de captação, né? de produtos de investimento, então a demanda continua. E nós temos uma feira nesse meio tempo organizando. Então, dá bastante trabalho para a equipe, mas o sentimento no final é muito gratificante. Qualquer colaborador nosso que chega no final da feira e pergunta assim, vamos fazer tudo isso aqui de novo? Tu olha assim pro rostinho, estão tudo acabado. Mas é aquele sentimento de, poxa, vamos de novo, que a gente quer fazer de novo, porque é muito gratificante. Os depoimentos das pessoas, né? A gente faz isso com muito amor, né, Marcos? Com muito carinho a gente faz. Então, isso renova a nossa energia só de ver o olhar do cooperado no final da feira. A gente tem uma ação que, pós-feira, quando fechou para os visitantes, a gente passa stand por stand, agradecendo cada um pela dedicação. Mas, na verdade, quem agradece normalmente é o próprio expositor, porque eles ficam tão gratos pela qualidade, pelo que a gente levou para eles, que isso ali transborda o coração de felicidade. E por isso que é uma campanha interna, né, de levar a feira, né? Todo mundo quer, né? Então, se pudesse, a gente fazia em todas as cidades. Mas, como é um investimento alto também, a gente tem que ter muita responsabilidade com o investimento né, do dinheiro do associado. Que bom. Ô Ademar, agora para passar, então, toda essa programação que vai ter lá. Então, eu vou pegar a minha colinha aqui, que a programação é extensa, né? Então, só reforçando, é dia 4 e 5 de outubro, né, em Pouso Redondo, na Associação dos Motoristas, né, fica às margens da BR-470. Estou pegando a 470, tem o trevo de Itaió.
à esquerda, né, para quem está saindo, quem é aqui de Salete, região, né, à esquerda vai para Pouso Redondo, Rio do Sul. Eu vou à direita, ando ali 1,5 km, 2 km no máximo, no CTG ali na associação, então é bem fácil de localizar. A abertura para visitação no sábado é às 10 da manhã, a praça de alimentação já vai estar aberta, então nós vamos ter programação, todos os horários praticamente tem alguma programação. Então, ou uma musiquinha, ou a dança, bingo, né? Então, um compromisso que a gente teve também, né? Como a feira é do negócio local, essas atrações culturais serem da cidade. Então, primeiro a gente priorizou a cidade. Não tinha aquele fornecedor de alguma atração. Daí a gente, né, municípios do lado ali, né? Mas a grande maioria é de Pouso Redondo também. Então, às 11 a gente vai ter, né, uma dupla, Patrício e Evandro, né, tocando. Às 12 horas, para a criançada, vai ter os personagens da Capitão Polo, né, a pizzaria temática aqui da região. Então, a criançada adora aí os personagens. Quem quiser tirar uma foto, a partir do meio-dia, eles estarão lá, né, e vão ficar durante a tarde lá na feira. Às 14 horas do sábado vai ser a solenidade oficial de inauguração, de abertura. Então, vai ser aberto já a exposição, mas o protocolo de inauguração vai ser às 2 da tarde. Às 14h30 tem a dança com o grupo de estúdio Dança Breguês, ali de Pouso Redondo também. Às 15h30 vai ter o bingo. E aqui eu quero reforçar, o bingo ele é gratuito. Então, o bingo, eles são prêmios doados pelos expositores. Então, vão ter mais de 50 prêmios, né, para o bingo, tanto no sábado como no domingo. Então, quem gosta aí de um binguinho, pode chegar lá, a gente vai fazer um bingo aí bem divertido. E engraçado que, assim, como o pessoal gosta de jogar bingo. Gosta. Não sei aqui em Salete, mas... Bastante, né? Então, é bem engraçado, assim, que o pessoal vai lá, vim pelo bingo, né? Daí, claro, visita a feira também, consome, compra, né? Às 18 horas vai ter mais uma apresentação musical com o Edson Souza. Às 20 horas vai ter com a Nádia Menegazzi, que é aqui de Itaió, né? A Nádia, inclusive, fez a abertura de Barretos aqui agora na semana anterior. E às 21 horas, no sábado, ela encerra. Lembrando que encerra as visitações. A praça de alimentação ela fica até às 10 horas. E em todo o horário da praça vai ter doces, salgados e vai ter o filé, né? O filé de festa. Então, o filé, do horário que a praça de alimentação está aberta, vai ter filé disponível para consumir. O valor do filé é R$ 62,00, então um preço aí bem justo. Filé com acompanhamento. Então, salada, com pão, né? E, modéstia à parte, é um filé assim, de muita qualidade. Já no domingo, a feira abre às 9 da manhã. O bingo ele começa às 9h30. Então, de manhã, aí, antes do almoço, já dá para jogar um binguinho aí, se divertir. Às 11h30 vai ter o Baby Felizardo, fazendo um som lá pro horário do almoço, também muito conhecido aí na região, né? Sim. Às 12 horas, novamente, vai ter os personagens da Capitão Polo, divertindo a criançada, né? Então, os pais vão estar almoçando, vai ter, inclusive, tanto nos dois dias, sábado e domingo, vai ter o espaço Recreação Infantil, com cuidadores. Então, o papai e a mamãe quer ir lá, quer curtir a feira, quer tomar um chopinho, deixa a criança, às vezes, lá no espaço Kids, vai ter os monitores, vai ter brinquedos para a criançada lá, pintura de rosto. Então, os pais podem ficar tranquilos que estarão em boas mãos. Às 14h30 vai ter o Bigoto, né, que é mais um cantor aí da região também, fazendo mais uma música. E às 17 horas é o encerramento oficial da feira aí do negócio local. Então, domingo até às 17 horas. Reforçando que toda a praça de alimentação com bebida, um shopping de qualidade, o filé, vai ter churros, vai ter açaí. Vai ser um final de semana para a família. E muitos expositores também, né? Alguns têm degustação, outros vão vender algum produto já lá na hora, né? Às vezes tem fornecedor de carne, tem fornecedor de queijos. Então, né, o associado dentro do stand dele, ele tem a estratégia, né, de venda dele. Sim. O estacionamento, quero reforçar que vai ser todo lá liberado, com orientação. Então, chegou lá, vai ter uma equipe orientando em relação ao estacionamento. Pô, choveu, não tem problema, vai lá que a gente vai estar buscando no carro. Entrada gratuita. Bem lembrado, né? Eu falo... Isso às vezes eu vou na rádio, vou em algum lugar, convido, a gente fala e esquece de falar que é o mais óbvio, né? Sim, que a entrada é gratuita. Porque com essa programação, o pessoal pode achar, né? Poxa, tudo isso e não custa nada, né? Eu costumo dizer que custa sim, o associado ele já está pagando por isso, então basta ele aproveitar. E também lembrando, né? Se eventualmente não é associado da Via Crédito Vale, não tem problema,
pode visitar. Aliás, é uma baita oportunidade para conhecer a cooperativa, até porque a gente também é expositor e também vai ter o nosso stand com a nossa equipe de trabalho lá na hora. Antes da mensagem final do Ademar Miranda Júnior, vamos fazer uma pergunta para ele. Qual que é, para você, na sua trajetória dentro da ViaCred Alto Vale, o fato mais marcante? Bem, tem alguns fatos marcantes, Marcos, mas eu costumo dizer que o que mais marca para mim é as amizades que ficam e os relacionamentos que tu vai criando com os associados nessa trajetória. Já trabalhei em várias cidades, moro em Rio do Sul hoje, mas eu comentei que estava no Rio Grande do Sul. Sim. E é gratificante quando tu volta para alguma cidade ou tu encontra alguém, né, em algum local e a pessoa lembra de ti. Às vezes é tanta gente que a gente encontra que às vezes tu conhece o rosto, mas tu não lembra de onde. Há um exemplo de Pouso Redondo, agora na reunião de expositores. Eu gerenciei a agência de Pouso Redondo em 2018, final de 2017, 18 e 19, se não me falha a memória. Foram 2 anos e alguns meses. E na reunião de expositores tinha um associado ali, hoje é um associado que está muito bem, a empresa dele assim muito bem, uma pessoa de referência na região. Quando eu olhei ele estava com barba, eu digo, meu, mas eu conheço, mas eu não... Sabe onde é que não vem qual era o nome? E ficou por isso. No final, bastante gente na reunião, né? No final, eu me aproximei, eu digo, eu lembro de ti, mas não lembro de onde, né? Daí ele chamou o funcionário que estava junto do financeiro e disse, olha, tu lembra quando eu te falei a primeira pessoa que me aprovou um crédito, que apostou na minha empresa, quando a gente estava lá no fundo de quintal? Daí era esse cara aqui, ó. Queria te agradecer, ele me fez um... Assim, eu até me emocionei na hora porque a empresa hoje realmente é uma empresa de referência na região. E há 9 anos atrás, 8 anos atrás, quando era realmente no fundo do quintal da casa da mãe, a gente fez uma aposta lá, ele fez um comentário que foi engraçado. Aquela vez eu peguei 30 mil reais, eu me tremia para pagar, porque era muito dinheiro para mim na época. Hoje eu pego 1 milhão se precisar e... Claro que é muito dinheiro, mas eu consigo pagar sem ter aquele medo daquele 30 mil que tu apostou em mim. Então é esse tipo de reconhecimento que mais marca. Então isso também nos enche aí de energia para a gente continuar sabendo que está fazendo certo. Ademar Miranda Júnior, ele que é o gerente regional da ViaCred Alto Vale, muito obrigado. Desejamos aí muito sucesso, muito êxito nessa feira e no seu trabalho no dia a dia também. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo espaço. Reforçar o convite, 4 e 5 de outubro, Associação de Motoristas de Pouso Redondo, Feira do Negócio Local da ViaCred Alto Vale. Obrigado com a gente hoje, Ademar Miranda Júnior, ele que é o gerente regional da ViaCred Alto Vale.